Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 3 de abril, a Igreja nos convida a recordar três grandes testemunhas da fé: São Sisto I, Papa, São João, Bispo de Nápoles, e São Ricardo, Bispo de Chichester, na Inglaterra. Três homens de tempos e lugares diferentes unidos pelo amor a Deus e a fidelidade à missão que receberam. Começamos com São Sisto I, um dos primeiros papas da Igreja. Ele viveu no século II, um período extremamente desafiador para os cristãos. Naquela época, seguir Jesus não era algo fácil, era perigoso. A fé cristã ainda estava se estruturando, e as perseguições eram frequentes. São Sisto I foi o sétimo sucessor de São Pedro. Sua missão não era apenas liderar, mas também proteger a unidade da Igreja em um momento de grande fragilidade. Embora não tenhamos muitos detalhes históricos sobre sua vida, sabemos que ele foi um homem profundamente comprometido com a organização da Igreja nascente. A tradição atribui a ele algumas decisões importantes para a liturgia e disciplina da Igreja, como orientações sobre a celebração da Eucaristia e a vida comunitária. Mas mais do que normas, São Sisto I nos deixa um testemunho de firmeza. Ele viveu em um tempo em que ser cristão exigia coragem. Não havia reconhecimento, não havia segurança, havia risco. E mesmo assim, ele permaneceu fiel. Isso nos leva a uma reflexão importante: como está a nossa fidelidade hoje? Vivemos em um tempo com muito mais liberdade religiosa. Ainda assim, muitas vezes, temos dificuldade em viver nossa fé no dia a dia, seja por medo do julgamento, seja por comodismo. São Sisto I nos lembra que a fé não é algo para ser vivido apenas em momentos confortáveis. Ela é, antes de tudo, uma escolha diária. Do coração da Igreja primitiva, seguimos agora para Nápoles, na Itália, onde encontramos outro exemplo de pastor dedicado. São João, bispo de Nápoles, viveu entre os séculos IV e V. Diferente de São Sisto I, ele viveu em um período em que o cristianismo já estava mais estabelecido. No entanto, isso não significava ausência de desafios. A Igreja crescia, e com esse crescimento vinham novas responsabilidades: formar os fiéis, combater erros doutrinários e cuidar das necessidades do povo. São João se destacou como um pastor próximo. Ele não era apenas um líder administrativo, era alguém que caminhava com seu povo, que conhecia suas dores, que se fazia presente. Uma de suas grandes marcas foi a caridade. Ele cuidava dos pobres, dos doentes e dos mais necessitados com atenção especial. Para ele, servir era parte essencial do ministério. E aqui está uma lição muito forte para nós: a fé não pode ser apenas teoria. Ela precisa se transformar em ação. São João nos ensina que amar a Deus passa necessariamente por amar o próximo. Quantas vezes reduzimos nossa fé a palavras, a rituais, a momentos específicos? Mas esquecemos que ela deve se manifestar nas atitudes do dia a dia. Na paciência com alguém difícil. Na ajuda a quem precisa. No perdão que oferecemos. Na atenção que damos a quem sofre. São João viveu isso de forma concreta. E talvez hoje, a pergunta que fica seja: de que forma eu tenho vivido a caridade? Agora, atravessamos o tempo e o espaço, chegando à Inglaterra medieval, para conhecer São Ricardo. São Ricardo viveu no século XIII e foi bispo de Chichester, na Inglaterra. Sua vida foi marcada por desafios desde cedo. Ele ficou órfão ainda jovem e precisou assumir responsabilidades familiares muito cedo. Mesmo com dificuldades, ele nunca abandonou seu desejo de estudar e servir a Deus. Com esforço e dedicação, tornou-se um homem culto, profundamente espiritual e comprometido com a verdade.
quando foi nomeado bispo, enfrentou forte oposição política. Na época, havia conflitos entre a igreja e o poder civil, e sua nomeação não foi aceita facilmente. São Ricardo chegou a ser impedido de assumir plenamente sua diocese por um período. Mas o que ele fez diante disso? Não desistiu. Ele continuou exercendo seu ministério da forma que podia, visitando fiéis, celebrando, orientando, servindo. Sua vida é um testemunho claro de perseverança. Ele não se deixou paralisar pelas dificuldades externas. E mais, viveu com grande simplicidade. Mesmo sendo bispo, escolheu um estilo de vida humilde, próximo do povo, desapegado dos bens materiais. São Ricardo também ficou conhecido por uma oração muito bonita, que expressa bem seu coração: que eu te conheça mais claramente, te ame mais profundamente, e te siga mais de perto. Essa oração resume uma vida inteira. E talvez seja também um caminho para nós. Que neste dia 3 de abril, possamos pedir a intercessão de São Sisto I, São João de Nápoles e São Ricardo de Chichester. Que eles nos ajudem a viver uma fé mais autêntica, mais concreta e mais perseverante. Ó Deus, fonte de toda a santidade, neste dia recordamos com fé e gratidão São Sisto I, São João de Nápoles e São Ricardo de Chichester. Pela intercessão de São Sisto I, dai-nos coragem para permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades e incertezas. Por São João de Nápoles, ensinai-nos a viver a caridade verdadeira, servindo com amor os que mais precisam. E por São Ricardo de Chichester, concedei-nos perseverança no caminho do bem, buscando conhecer-vos mais, amar-vos melhor e seguir-vos mais de perto a cada dia. Fortalecei, Senhor, o nosso coração, para que, inspirados por estes santos, vivamos com fidelidade, humildade e esperança. Amém.